Opa, vamos que vamos rapidamente, porque tem muita coisa pra gente fazer. Vamos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Atenção, eu fiz um vídeo agora há pouco aí, não sei se vou soltar ele ou não, tô na dúvida aqui ainda, se eu refaço, enfim. Essa aula agora, essa que nós vamos fazer agora, é a página 110, exercício número 8, esse exercício que está na sua tela aqui agora. Ó. Então vou marcar aqui já para você não esquecer. Ó. Nós estamos na aula 37, aula 37 da apostila 3, na página 110. Pessoal, o assunto é campo elétrico, tá bom? Esse assunto que a gente começou ele na segunda, com linhas de força. Aí nós tivemos uma live na quarta-feira, que a gente fez alguns exercícios, terminei falando sobre força elétrica, campo elétrico, certo? E agora, essa aula agora são os exercícios do estilo que a gente pode cobrar na prova. Na verdade, na prova eu vou cobrar até bem mais simples do que isso, tá, gente? Eu vou aplicar, na prova eu vou cobrar a aplicaçãozinha de fórmula, que força que entra, que é a força elétrica igual a Q vezes Z, ou isso aqui é a partir da carga de prova, ou aqui é campo, aqui é força, né? E campo elétrico igual a constante eletrostática, módulo da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Tudo isso aqui que eu coloquei. Então, tudo isso aqui é o assunto que vai cair na prova hoje. Olha o exercício número 8, que é um exercício de um estilo que eu gostaria de cobrar, porque esse aqui você consegue fazer. Ele mistura dinâmica, né, que é força de um corpo pendurado. Vamos analisar ele. Ó. O texto é longo, mas não assusta não, porque ele é fácil. Tá? Um campo uniforme é aquele que possui mesma direção, sentido e valor em todos os pontos de determinada região do espaço. São extremamente raras as situações em que encontramos campos perfeitamente uniformes. Tudo bem, são raros, mas ele está falando para a gente supor que é uniforme. No entanto, com frequência nos deparamos com situações em que o campo pode ser considerado aproximadamente uniforme. Blá, 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 blá. Como exemplo, podemos citar o campo gravitacional próximo à superfície da Terra. Verdade, falei isso na aula, né? Próximo da Terra, o campo gravitacional é praticamente constante. É 10, né? A gente aproxima para 10 na superfície da Terra, próximo. Considere que na região mostrada a seguir atuam dois campos. Opa, começou a ficar importante. Atuam dois campos uniformes. Os dois são uniformes. O gravitacional, vertical e para baixo, de intensidade 10 newtons por quilo. E um campo elétrico, também vertical e para baixo, de intensidade 20 newtons por quilo. A esfera A é muito pequena e possui uma massa de 3 miligramas e encontra-se em equilíbrio. O que é equilíbrio na física? Força resultante igual a zero. Determine a intensidade da força de tração no fio. Fácil esse exercício, hein? Fácil. Determine a intensidade da força de tração. Então vamos lá, eu te pergunto. Esse corpo tem massa? Tem. Está numa região que tem gravidade? Sim. Então tem força-peso? Tem. Como é que é força-peso? Vertical e para baixo. Tá bom. Esse corpo tem carga? Cadê? Tem. Ele não falou que tem, mas ele falou, cadê? Onde é que ele falou que estava eletrizado? Uma esfera muito pequena encontra-se... Em algum lugar ele falou que... tá na letra A aqui, ó. A esfera está eletrizada com uma quantidade de carga de 1 microcoulomb. Então a esfera tem carga? Tem. Tá numa região que tem campo elétrico? Tá. Então aparece uma força elétrica. Agora, lembra que eu falei na aula? Essa carga ela é positiva ou negativa? Olha lá, o valor é 1 microcoulomb. Então é uma carga positiva. Sempre que uma carga positiva experimenta um campo elétrico, nela aparece uma força na mesma direção e sentido do campo. Falamos isso na aula, tá? Então essa carga positiva vai aparecer uma força para baixo nela, chamada força elétrica. Tá bom. E por que ela não cai? Porque existe um fio que está segurando essa carga que está sendo puxada por duas forças para baixo. Essa força aqui no fio, chamada força de tração, é essa que o exercício quer que a gente calcule. Combinado? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou sumir um pouquinho da tela para você poder enxergar aí como é que faz, tá? Pronto, vou fazer aqui no cantinho, porque isso aqui é a anotação que eu falei da aula de hoje, eu não quero apagar. Então vamos lá. Vou fazer de outra cor só para não misturar aqui, ó. Como é que fica, pessoal? Se ele está em equilíbrio, equilíbrio significa que a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, quer dizer que a tração, que é o que a gente quer, ela é a soma do peso mais a força elétrica. Não é isso?
Então, a atração é o peso, que é massa, vezes gravidade. Vai fazendo junto comigo aí. Pausa o vídeo, pega lá a sua apostila e faz junto comigo. Não fica só me olhando, não. Força elétrica. Pausa o vídeo aí para você me alcançar. Vai. Q, módulo de Qzinho, vezes o campo elétrico. O exercício deu a massa? Deu, Guma. Ela é de 3 miligramas. 3 vezes 10. 3 vezes 10 a menos 3, que é mili. Só que eu tenho que passar para quilo. Então é vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3 de novo. Guma, podia pôr 10 a menos 6 direto? Óbvio que sim, eu só fiz assim para te mostrar, tá? Ó, 3 vezes 10 a menos 3 é mili, vezes 10 a menos 3 passei para quilo. Aí eu ia esquecer isso da prova, mas não vai mais. Vezes 10. Mais a carga, cadê o valor da carga? 1 microcoulomb, então é 1 vezes 10 a menos 6, vezes o campo elétrico, que é 20. 20 newton por coulomb. Beleza, vamos fazer conta? Tração é igual a 3 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 3, aqui, ó. 3 vezes 10 dá 30. 10 a menos 3 com 10 a menos 3 é 10 a menos 6. Mais, aqui, ó, 1 vezes 20 é 20, vezes 10 a menos 6. Olha que legal, os dois são 10 a menos 6. Quando isso acontece, né, ó, 10 a menos 6. 10 a menos 6 eu posso somar os dois, não é isso? Posso somar os dois. Então, tração 30 mais 20, 50 vezes 10 a menos 6 newtons. Se quiser colocar em notação científica, se o número diminui, o expoente aumenta. Então vai ficar T igual a 5,0 vezes 10 a menos 5 newtons. Tranquilo, gente? Fácil, fácil, fácil? Espero que sim. Vamos fazer mais um, tá? Já vamos fazer mais um. Na sequência. Só que ele fala aqui na letra B, eu não vou fazer, mas vou deixar indicado para você. Na letra B ele fala o seguinte: e se a esfera for eletrizada com uma carga de menos 1 microcoulomb? Se o Qzinho for menos 1 microcoulomb, o que vai mudar? Rapidinho aqui, pessoal, se a carga for negativa, então ela vai ter para cima a atração do fio. E aí, carga negativa, quando imersa num campo elétrico, experimenta uma força de sentido contrário ao do campo. Então a força elétrica vai ser para cima e o peso continua sendo para baixo. Então nesse exercício vai ficar o quê? Tração igual a peso. Vou fazer diferente primeiro para você entender. Ó. Tração mais força elétrica igual a peso. Se eu passar a força elétrica para cá, então tração igual a peso menos força elétrica. E aí o peso a gente calculou aqui em cima. Ó. O peso era 30, 10 a menos 6. E a força elétrica era 20, 10 a menos 6. Então, eu vou fazer 30 menos 20. Então, a tração vai ser 10 vezes 10 a menos 6, ou 1 vezes 10 a menos 5 newton. Tá bom? Era isso. Essa era a letra B do exercício 8. Bom, agora, deu um corte, né? Agora nós vamos para, já vamos direto aqui para explicar para vocês, ó. Nós vamos para a aula número 38, vou marcar aqui no slide aqui para você ver comigo, ó. Aula 38, que é a última aula dessa apostila 3, tá, gente? Aula, vou marcar aqui, ó. Muda de cor, canetinha. Aula 38, página 111. 111, tá bom? Da apostila 3, obviamente, porque a gente está continuando a aula, eu já tinha falado isso. Bom, gente, aqui é o seguinte, ó. Essa aula 38 é uma aula de revisão. Então, presta atenção que eu vou te contar aqui. Ó. O exercício número 1, ele fala sobre quantidade de carga. Carga igual a N vezes Z. Como esse aqui não cai na prova hoje, eu vou pular. Mas eu posso colocar a resolução lá na plataforma. Tá bom? Eu coloco na plataforma. O exercício número 2, já é um exercício que nós já fizemos. O 2 nós já fizemos. Se você for olhar o 2, ele é igualzinho, mas não tem diferença nenhuma desse exercício aqui. Deixa eu ver se ele está aqui na minha tela ainda. Ó. Desse aqui, ó, o 7 que a gente tinha feito lá
na página 105, se não me engano, tá bom? Igualzinho. Então, o 2 a gente já fez. É a página 105, tá bom? Então, o 2 é igualzinho ao 7 da página 105. Então, o 2 é igual ao 7 da página 105. Se você quiser depois tentar resolver o 2, legal. E agora o número 3, que é um exercício de campo elétrico. Vamos fazer aqui agora. Um texto longo de novo, mas não é um exercício difícil de fazer. Ao submetermos determinado material a um campo elétrico, forças atuam sobre seus elétrons. Se esses elétrons se deslocarem, deixa eu colocar eu aqui, né? Eu gosto de aparecer, né? Se esses elétrons se deslocarem, eu fiquei bem em cima do negócio aqui. Se esses elétrons se deslocarem, cadê? Se esses elétrons se deslocarem com facilidade, esse material é considerado um bom condutor. Caso contrário, temos um bom isolante ou dielétrico. Então, ó, essa palavra dielétrica aqui aparece bastante em física e eletricidade. Significa isolante, tá? Isolante é dielétrico. No entanto, se o campo aplicado tiver um valor suficiente, o dielétrico poderá conduzir a eletricidade. A rigidez dielétrica, que é o número que indica o quão isolante o material é, a rigidez dielétrica de um material é o valor máximo de campo elétrico antes que ele passe a conduzir. Para o ar, por exemplo, esse valor é de aproximadamente 3 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Na tabela a seguir estão colocados os valores das rigidez dielétrica de alguns materiais. Então está lá o ar, é 3 vezes 10 a sexta, o poliestireno e assim vai. Pergunta: qual dos materiais da tabela é o melhor isolante? Gente, de novo, vamos lembrar aqui no texto. O que era isolante? Isolante é quanto maior for a rigidez dielétrica, né? Maior será, quanto maior for a rigidez, maior será, ou melhor será, melhor isolante. Então, o melhor isolante será o de maior rigidez dielétrica, o poliestireno. Então, o melhor isolante é o poliestireno. Qual é a justificativa? Porque ele tem uma maior rigidez dielétrica. É mais difícil fazer os elétrons. Eu estou escrevendo aqui, você não está vendo. Mas é uma anta mesmo, né? Deixa eu sair. Porque é o que é mais difícil dos elétrons se moverem, tá? Quanto maior a rigidez dielétrica, mais difícil dos elétrons se moverem. E qual que é o pior isolante? Que seria não sei, na verdade são todos isolantes aqui, né? Mas o pior isolante, o menos isola. O que menos isola é o ar. O ar tem menor, é o pior isolante. Por isso que tem raio, né? Isolante. Se tem raio aí, quando tem raio, o que é? O ar conduzindo eletricidade. Mas o ar é condutor. Não, o ar é isolante, mas é um isolante fraco. Quer dizer, fraco entre aspas, né? Você passa na frente da tomada lá da sua casa, você toma choque? Não, tá? Porque ali o campo elétrico não é tão grande. Agora a letra B tem continha. A letra B é o seguinte: 2 pequenos corpos de cargas 2 milicoulomb e 15 milicoulombs são fixados a 6 metros de distância um do outro. Então vamos imaginar isso? Duas cargas, ó. Uma carga aqui, Qzão. Carga aqui, Qzão. O valor dessa carga Qzão é 2 milicoulomb. E uma outra carga Qzinho. O valor dessa Qzinho é 15 milicoulomb. Estão separados por uma distância de 6 metros. Uma placa deve ser colocada no ponto médio entre elas. Eu preciso colocar uma placa bem aqui no ponto médio entre elas. Bem aqui uma placa. Uma placa. Tá bom? A pergunta é: uma placa deve ser colocada no ponto médio entre elas. Qual material da tabela pode ser empregado para a construção dessa placa? Gente, presta atenção. O que eu quero que aconteça aqui? Que o campo elétrico de uma não chegue na outra. Então eu preciso colocar ali no meio uma placa que tenha uma rigidez elétrica suficiente para impedir que o campo elétrico de uma atinja a outra, como se fosse uma barreira, tá certo?
Então, o que eu quero, na verdade, é isso. Ó, pensa comigo. Essa carga aqui da esquerda, que eu chamei de Qzão, ela é positiva. Então, ela vai gerar bem aqui no ponto médio um campo apontando para a direita, porque carga positiva gera campo saindo. Vou chamar EQzão. Essa carga da esquerda também é positiva. Então, ela vai gerar um campo lá no meio, apontando para lá, porque é saindo, um EQzinho. Pessoal, uma das placas deve ser... Uma da placa deve ser colocada bem no ponto médio. Quais materiais da tabela podem ser empregados para a construção dessa placa? Pessoal, nosso objetivo é o seguinte, eu não quero que tenha campo elétrico aqui no meio. Eu quero que o campo elétrico aqui nesse meio... Eu quero que seja, não, né? Não vai ser. Eu quero saber quanto que é o campo elétrico nesse meio, o E resultante. Quanto será que é o campo elétrico resultante nesse meio? É só fazer o E do Qzão menos o E do Qzinho. Por que do Qzão menos o Qzinho? Porque com certeza... Aí, ó, eu caí na pegadinha do exercício. Qual carga é maior? É a Qzinho. Então é E do Qzinho menos o E do Qzão. Certo? Olha lá, ele chamou de Qzinho a carga com valor grande e chamou de Qzão a carga com valor pequeno. Então essa carga Qzinho vai gerar um campo mais forte do que a Qzão. Então eu vou fazer EQzinho menos EQzão. Então vamos lá. Como é que eu calculo o EQzinho? É só fazer K vezes o Qzinho dividido pela distância que o Qzinho está naquele ponto que é a metade do caminho, né? 3 ao quadrado. Então nós vamos ter K, 9 vezes 10 a nona, o exercício deu, está aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, e sempre vai dar o Qzinho, que é 15 mili, que é 10 a menos 3, dividido por 9. Então 9 vai embora com 9, então ficou 15 vezes 10 a 9 tira 3, 15 vezes 10 a sexta, Newton por Coulomb, é a unidade de medida de campo elétrico. Pessoal, vou pedir para vocês na prova calcular campo elétrico usando essa formulinha aqui, tá? Quanto que é o E do Qzão? E do Qzão. K, módulo do Qzão, dividido pela distância, que é metade do caminho, que é 3 ao quadrado. De novo, 9, 10 a nona, vezes Qzão, que é 2 mili, que é 10 a menos 3, dividido por 9. 9 com 9 vai embora. Então isso aqui deu 2 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Muito bem. Qual é o E resultante? É só fazer esse menos esse. 15 tira 2, isso vai dar um E resultante de 13 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Aí eu te pergunto, qual placa eu devo usar? Qual placa eu devo usar? Lá eu estou precisando de voltar 13. O resultante é 13. Se eu colocar 3, não vai adiantar. 3 não resolve, porque lá o campo é maior do que 3. 3 não vai suportar. Se eu colocar 12, o óleo, não vai suportar. Então eu vou colocar vidro. Vidro já suporta. Tá vendo? Então a resposta certa é vidro. Ah, Guma, mas se você pôr o poliestireno, que é o mais topzão, já vai suportar, sim, mas qual desses? Vamos pensar quanto mais rigidez de elétrica ele tiver, mais caro ele deve ser. Então, vamos escolher o mais barato que dê conta. O mais barato é o vidro, faz de conta, e ele vai dar conta da situação, tá bom? É isso. Deixa eu voltar aqui para a tela. Beleza? Dá um print aí para a gente ir para o próximo. Eu vou sair um pouquinho da tela aqui. Aí. Deu um corte e já voltamos, né? Vamos lá, ó. Em uma máquina, é o número 4 agora, tá bom? Em uma máquina copiadora, é um exercício meio difícil de entender, mas é fácil de resolver. Em uma máquina copiadora, partículas eletrizadas positivamente são distribuídas adequadamente sobre um tambor rotativo de material isolante, formando a imagem que deve ser copiada. Em seguida, as partículas de tinta seca eletrizadas negativamente são depositadas sobre o tambor, que imprime a cópia sobre a folha de papel. Admita que cada partícula de tinta possua uma carga de 8 vezes 10, uma massa, de 8 vezes 10 a menos 16 kg. Essa é a massa. E a carga média de 20 elétrons extras. Assuma que para a formação de uma cópia nítida, cada partícula de tinta deve ser atraída pelo tambor por uma força
de intensidade igual ao dobro do seu peso. Determine o valor do campo elétrico nas proximidades da superfície do tambor. Talvez você não tenha entendido nada nesse exercício. Eu vou voltar aqui para a tela aqui um pouquinho para você entender comigo aqui, ó. Não sei se aqui ajuda melhor ou não. Mas ó, isso aqui é um cilindro, tá? Isso aqui é um cilindro. Isso aqui é o tambor que ele está falando. Esse cilindro aqui, ele vai passar por cima por papel, assim, ó. Tá? O papel vai passar dentro da impressora aqui, ó, e vai ser impresso. Então eu preciso que as gotículas de tinta vão grudando aqui, certo? Em cada posição correta, para a hora que ele passar por cima do papel, a hora que o papel passar por esse cilindro aqui, ó, e rolar, ele vai ser impresso, tá bom? Então, para que as tintas sejam jogadas para cá ou atraídas para cá, elas precisam ser atraídas por uma força, que o exercício diz que essa força vale o dobro do seu peso. A força elétrica que atrai esses corpinhos é o dobro do peso. O exercício disse isso bem aqui onde eu destaquei em amarelo, ó. Certo? Então a pergunta é: quanto vale o campo elétrico nessa região? Vamos fazer conta. Força elétrica. Como que é a força elétrica? Força elétrica, estou partindo daqui, tá? Estou pegando essa equação aqui, ó. Ela é o meu ponto de partida. Então força elétrica é o módulo da carga vezes o campo, força que entra, é igual a 2 vezes o seu peso, que é mg. Tá entendendo isso? Fácil, né? O valor da carga ele deu? Guma, ele disse que tinha 20 elétrons em excesso, então é 20, só que cada elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19, então 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o campo elétrico. Ele deu o campo elétrico? Não, o campo elétrico é o que a gente quer. Então, vezes E, igual a 2 vezes a massa. A massa ele deu, ó, 8 vezes 10 a menos 16. Já está em quilo, que beleza. 10 a menos 16 é a massa muito pequena, né? Vezes a gravidade, que é 10. Tá bom? Então, esse 2 vezes 10 aqui, ó, vai dar 20. Já posso cortar aqui? Você deixa, ó. 2 multiplicado com 10 vai dar 20. Então já vou cortar esse 20 com esse 20 aqui. Tá? O que vai ficar? Eu vou passar esse 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 10 a menos 19 dividindo. Então vai ficar assim, E igual 8 vezes 10 a menos 16. Lembra que o 2 aqui eu já cortei, né? Com 10, deu 20. E aí passa dividindo 1,6 vezes 10 a menos 19. 8 dividido por 1,6, faz na calculadora aí, vai dar 5. O menos 19, quando sobe, sobe mais 19. Então vai ficar 10, menos 16 mais 19, 19 menos 16 dá 3 newtons por coulomb. Ó que exercício tranquilo. Uma leitura longa, não sei o que, mas um exercício tranquilo. Gente, vamos para o último, tá? O último. Posso pôr um desse na prova? Posso? Você deixa? Deixa eu pôr um desse na prova? Eu gosto muito desse exercício. Esse aqui é o tipo de exercício que cai em vestibular. É esse aqui, ó. É o 5. É o 5 e esse aqui, ó. Que a gente tinha feito lá na outra aula, nessa aula. A gente começou na aula de hoje aqui, nessa aula de agora. Esse 8 aqui e esse 5 aqui. Esses são os caras. Esse cara aí é bom. Tá bom? Vamos lá. Para medir o valor de um campo elétrico uniforme E em um laboratório, um estudante utiliza uma pequena esfera eletrizada com uma carga Qzinho, de massa M, pendurada na extremidade de um fio de nylon. A esfera é submetida ao campo elétrico e ao campo gravitacional. Gente, tem dois campos. Então ele é submetido ao campo elétrico e ao campo gravitacional. Ó, campo elétrico, campo gravitacional vertical para baixo. E olha o campo elétrico como é que está agindo aqui, ó, para a direita. Já vamos pensar, pessoal, campo para a direita, e quem vai experimentar o campo não é a carga positiva? Como é que é a força numa carga positiva que experimenta o campo? Tem a mesma direção e sentido do campo. Falamos isso na aula, hein? E falamos já em exercícios aqui. Tá. Permanecendo em equilíbrio. Equilíbrio na física significa força resultante igual a zero. Força resultante igual a zero. Tá bom. Utilizando o transferidor, o estudante mediu o valor do ângulo e descobriu que o valor é θ.
Como ele pode calcular o valor de E a partir dos dados disponíveis? Quais são os dados disponíveis? Quer que você calcule o E em função dos dados disponíveis, que é Qzinho, massa, gravidade. Ele não falou o valor do campo elétrico, ele falou é submetido ao campo elétrico e a um campo gravitacional G. Ele quer o valor de E. O E é o que ele quer, animal. E quem mais que ele deu? O θ. Então, na minha resposta final, só pode aparecer essas letras. É como se essas letras fossem os valores dados por ele. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, desenhar as forças que atuam na carguinha. Tem massa? Tem. Tem campo gravitacional? Tem. Então, tem força, peso. Vertical e para baixo. Por que tem peso? Porque tem massa e tem G. Tem carga? Tem. Tem campo elétrico? Tem. Então, tem força elétrica. Carga positiva, a força elétrica é no mesmo sentido do campo. Tem como ela ficar parada só com essas duas forças agindo assim? Ó? Na verdade, tá assim, né? Não, né? Tá faltando uma. Qual que tá faltando? A força de tração no fio. É um sacrifício desenhar. Eu não consigo desenhar em diagonal aqui. É terrível. Só se eu colocar minha mesa em diagonal da próxima vez. Assim. Nossa, meu cérebro vai bugar. Então, isso aqui é a tração. Tá bom? Tração. Alguém vai falar assim, mas agora ferrou. Não. Presta atenção nessa dica de ouro. Isso aqui vale para o resto da sua vida nos vestibulares. Sempre que você tiver três forças e elas não forem colineares, estiver numa mesma linha, né? Essas três forças somadas, se tiver em equilíbrio, e o exercício diz que está em equilíbrio, que a força resultante é zero, essas três forças formam um triângulo fechado. Que legal, Guma. Sempre que for equilíbrio. Então, ó, vamos desenhar as três forças? Você só tem que dar um Ctrl C aqui no peso e trazer para cá. Peso. Peso é vertical para baixo. Então, vou trazer aqui peso. Ó. Peso. Vertical e para baixo. Peso. Tá. Apontando para a direita, nós temos a força elétrica. Então, aqui está a força elétrica. Força elétrica. Deixa eu só desenhar esse P aqui mais para cima, senão vai gerar confusão. Esse aqui é o peso. Vertical para baixo. Para a direita, a força elétrica. E aí, subindo, aquela boa e velha dificuldade que eu tenho de desenhar aqui. Mas eu vou fazer aqui uma... Vou tentar fazer um esquema aqui, vamos ver se vai dar certo. Já não está dando. Não. Eita. Aí. Nossa, paguei até o peso agora. Peso. Oh, meu Deus, que desespero. Peso. São perpendiculares aqui, não parece, mas são. E aqui a força de tração, fechando. Pessoal, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo θ. Tá. O exercício quer o campo elétrico, lembra? Ele quer o campo elétrico. Vou marcar aqui nesse cantinho, aqui, em cima do meu boné aqui, ó. Aqui, ó. Campo elétrico aqui, ó. Baixa aqui, ó, precisa aparecer. Ele quer isso. Pessoal, onde é que vai aparecer o campo elétrico? Aqui na formulinha da força elétrica, que é o Q vezes Z, né? Força que entra. Aqui vai aparecer, o peso vai aparecer M vezes G. Tudo coisa que eu sei. Eu só não tenho informação sobre essa tração, então eu vou tentar não usar a tração. Eu vou usar o ângulo, que pode aparecer na fórmula, e aí eu vou usar o cateto oposto a ele, que é a força elétrica, e vou usar o cateto adjacente. Você conhece alguma? Alguma? Conhece a tangente. Tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente que gosta de θ, ou tangente que gosta de coca. Então, tangente de θ será tangente de θ é igual a cateto oposto, força elétrica, que é o Q vezes Z, sobre cateto adjacente, que é o peso, que é M vezes G. Ele quer o campo elétrico, né? Então, só passar para lá dividindo. Ó. E igual mg vezes tangente de θ dividido pelo módulo da carga. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Esse exercício que eu acabei de fazer, ele é igualzinho, eu não sei.
Mas ele é muito parecido com o adicional 40. O adicional 40 da página 132. Tá bom? Aula de 30 minutos. Vá te catar, hein, Guma? Assim ninguém aguenta, moleque. Assim ninguém aguenta. Bom, pessoal, é isso. A gente encerrou aqui a apostila número 8. A apostila número 3. E aí eu quero combinar com você o seguinte. Na provinha de hoje, eu vou colocar só exercício para você calcular o campo elétrico resultante. Então, gente, vai ser muito mais básico do que o que eu fiz aqui na aula. Então é assim, ó, você tem que saber aquelas formulinhas do campo elétrico, saber que o campo elétrico sai da mais, entra na menos, dá uma olhadinha lá nas linhas de força, lembra? As linhas de força, características das linhas de força. Na hora que você estiver fazendo a prova, você vai estar com a apostila aberta aí, você vai dando uma olhadinha. Seria bom que não desse, mas se precisar, pode olhar lá, não tem problema. Pode recorrer ao recurso aí, tá? Mas eu quero que você tente calcular. Tenta calcular o campo elétrico. Você tem um dia inteiro mesmo para fazer a prova, tá? Tenta calcular o campo elétrico. Lembra que o campo elétrico da carga positiva sai, da carga negativa entra. E aí se tiver duas cargas, uma positiva e uma negativa, e tiver um ponto, naquele ponto você faz saindo se for positiva, você faz entrando se for negativa, faz o E resultante usando, se aponta para o mesmo lado você soma, se são opostos você subtrai, se é perpendicular você faz Pitágoras, enfim. Tranquilo, calma e fim da apostila 3, tá? Fim da apostila 3. Eu não sei se eu já vou para 4, eu estou pensando aqui, eu estou achando que eu vou fazer ainda aulas de exercícios com vocês, tá? Mas só para corrigir uma informação, a live não é hoje, né? A live não, a prova não é hoje, falei besteira. A prova vai ser na segunda. Lembra que o nosso combinado, a prova vai ser na segunda e não hoje, falei besteira. Tá bom? Um abraço, tchau. Desculpa o vídeo longo. Conta comigo aí, beleza? Tudo de bom.